Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho nesse sábado, sábado lindo, né? Maravilhoso para todos nós, luz e paz sempre aí para o seu coração, para a sua vida, que Deus te proteja, te envolva com certeza nas energias mais sublimes. Meus amigos, na pílula de hoje do nosso amado Evangelho, né, nós vamos falar exatamente sobre como identificar que é o momento de seguir adiante depois da gente passar por algumas dores existenciais, depois da gente vencer alguns problemas existenciais, depois da gente fechar alguns ciclos, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, será que eu devo seguir? Como é que eu sei que eu devo seguir que um ciclo fechou e realmente eu devo seguir ao invés de ficar parado, né? Nós vamos falar disso em 30 segundos. Mas antes disso, me permitam convidar quem não baixou ainda, baixa nosso aplicativo, não é? Que é o IRM Oficial. IRM Oficial. Tá lá na Apple Store, tá na Play Store, ele é gratuito. Você vai poder compartilhar as pílulas do Evangelho e receber as pílulas todos os dias, gente, sem depender de ninguém. Né? Se alguém esqueceu de te mandar no grupo do WhatsApp, não tem problema. Você com certeza, tendo o aplicativo, vai poder receber sua pílula todos os dias e compartilhar com as suas listas, tá bom? Meus amigos, como saber que realmente chegou a hora de seguir adiante? Só existe uma resposta. Você nunca vai saber. Você vai sentir. Gente, isso é sério. Quando a gente fala, até a expressão como saber, a gente parte do pressuposto que algo precisa ser entendido e compreendido do ponto de vista racional e intelectual. E é aí que mora o problema. Nós temos uma tendência, principalmente no mundo ocidental, de procurar intelectualizarmos tudo aquilo que a gente tem dificuldade de sentir. Então a gente quer escrever sobre as emoções, a gente faz música sobre isso, ao invés de a gente entrar em contato com as emoções. Haja visto uma grande quantidade de pessoas que se perdem em bebidas, nas drogas, né, em outros subterfúgios, quando tem emoções difíceis e conflitantes para lidar. Não é verdade? A pessoa não dá conta de falar sobre as emoções, se fecha, então muitas vezes quer se esconder dos próprios problemas porque não consegue lidar emocionalmente com a perda, com a angústia, com o sofrimento, com a tristeza, com emoções que fazem parte da nossa existência humana. E a gente não consegue fazer isso. Então a gente tenta entender, tenta racionalizar. E o problema está aí. Quando um ciclo se fecha, meus amigos, existencialmente falando, e isso está alinhado muitas vezes com o nosso plano kármico, nós precisamos nos conectar com Deus e com a nossa essência sagrada, que eu chamo de eu sagrado, o nosso eu divino. Porque quando a gente está conectado, a gente sente. Não é algo necessariamente que você entende, não é necessariamente racional, mas você sente que você deve seguir adiante. Você sente que você ainda precisa fazer alguma coisa. Sabe, provavelmente você já deve ter passado por isso. Tem determinadas experiências que a gente vive e algumas pessoas ao nosso redor falam, Ricardo, por exemplo, né? Segue adiante, vai, você fala, não, ainda tenho algo para fazer aqui, eu preciso ainda fechar esse ciclo, mas como assim você ainda vai permanecer? Talvez ninguém vá te entender, mas você sente. Do mesmo jeito que o oposto acontece. Muitas vezes as pessoas tentam te convencer a ficar no emprego, ficar num casamento, ficar no namoro, ficar numa cidade, não é? Ficar numa determinada religião, ficar. Elas querem te convencer de todas as formas a ficar, mas muitas vezes algo dentro de você te fala: "Não, agora é a hora de ir". Então você vai precisar ter a coragem de entrar dentro da sua alma, porque tem que ter muita coragem para fazer isso, que a gente prefere não fazer, né? A gente entrar dentro da nossa alma e começar, gente, a limpar os nossos sentimentos, de maneira que eles fiquem o mais puros possíveis e a gente possa se reconectar com Deus. Porque assim, parece que eu estou até vendo, né? Pergunta na mente de muitos de vocês agora. Mas, Ricardo, e como que eu sei que o que eu sinto é verdadeiro e não é do meu ego, por exemplo? Não é o meu medo que está sentindo. Não é isso, gente? As pessoas perguntam, mas se eu fosse seguir meu coração, Ricardo, pode ser que eu vá me perturbar. Eu concordo com você. Só que você só vai se perturbar se você estiver seguindo o seu eu humano. Quando você está familiarizada ou familiarizado com seu eu sagrado, o que quer que ele sinalize, esse é o caminho. Então, o seu problema, olha que interessante, não é não saber, talvez, seguir o que você sente. É saber se o que você sente está vindo do seu eu humano ou está vindo do seu eu sagrado. Percebe a ideia, gente? Quão sutil e profunda é essa colocação?
E a gente só consegue fazer isso com autoconhecimento. Não tem outra forma. Entende? Não existem subterfúgios, atalhos. O autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, a reforma íntima, não é? A reformulação moral do homem de bem, do ser humano de bem, que o Evangelho nos propõe, ele exatamente nos convida a fazer uma dissecação, né, espiritual, emocional de nós mesmos, para que a gente possa identificar quem nós somos, quem nós não somos, quais são as crenças que a gente tem, que são nossas, quais que não são. Que tipo de medo que está dentro do seu coração que é totalmente sem sentido. Às vezes é um medo de uma outra pessoa, de um parente teu, e que não tem o menor sentido. E que quando você toma consciência disso, com certeza os sentimentos de dúvida se desanuviam e você se sente mais conectado. Por isso, gente, eu estimulo vocês a meditar. Pelo menos da minha parte, a meditação me colocou com certeza em contato com o meu eu sagrado, potencializado, né, com a minha ligação espiritual, né, com a minha fé, foi o que disparado me ajudou muito a fazer os pequenos progressos, né? Tá longe do que eu desejo fazer, mas já é o suficiente, pelo menos para conseguir conversar com vocês aqui todos os dias. Entende? Então eu não consigo, juro, conceber uma pessoa que está sempre fugindo de si e quer ser feliz. Entende? Então ela está mais preocupada com trabalho, com fama, com poder, com sexo, com chamar atenção social, com, sabe, com tudo do lado de fora e ignora o lado de dentro. Ou então quando mergulha do lado de dentro é para se punir. Pessoa que em excesso se cobra demais, se culpa demais e não faz isso com sabedoria. Não. Nenhum dos dois está correto, gente. A gente precisa aprender a se conectar com o nosso eu divino, com equilíbrio, com hombridade, com respeito, com carinho, compreendendo as nossas falhas, mas transcendendo-as. Sabendo que cada um de nós é muito mais do que as dificuldades que tenha passado, do que os erros que tenhamos cometido. Por isso, vá meditar, aprenda a meditar, fortaleça a sua conexão com Deus, né, dentro da sua linguagem, e você vai sentir, gente. Porque os amigos espirituais, quem te protege, quem te ama, pode ter certeza, se comunicam com você quando a sua mente está mais elevada. Na verdade, eles se comunicam conosco sempre, só que a gente não presta atenção, porque a nossa vibração normalmente é baixa. Mas na hora que a nossa vibração está um pouquinho melhor, a gente sente essa presença transformadora que nos inspira tanto. Tá bom? Então que Deus te abençoe na sua prática, porque eu sei que não é fácil, mas é uma bênção, gente, à medida que a gente melhora, nem que seja um pouquinho de nada, né? A gente já começa a se sentir um pouco melhor e com certeza entendendo que sempre foi mais simples do que parecia. Só faltava a gente realmente se abrir para essa realidade, tá bom? Que Deus te proteja, te abençoe, te inspire. Me permita renovar o convite. Amanhã termina a inscrição do Ninamastê, né, dessa janela de oportunidade que começou na quinta. Estou muito feliz, muita gente nova chegando. Que bom participar conosco deste projeto maravilhoso. E se você ainda está na dúvida, participe. Você sabe que você pode entrar no projeto. Se você não gostar, você pode desistir, né? A qualquer momento. Tem lá os prazos de desistência, mas vale a pena você conhecer. Tem muito conteúdo legal. Por exemplo, quem se inscreve agora no Namastê ganha o curso de meditação, que por si só é uma bênção para quem não sabe meditar. Não é? Um curso completo. As pessoas estão entrando no Namastê, estão tendo acesso também ao congresso maravilhoso que nós tivemos, né, agora recentemente, com palestras incríveis. Quem foi sabe como foi profundamente especial. Então, aguardo por vocês, tá certo? Deus te abençoe. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, né? Baixa aí o aplicativo IRM Oficial e você já sabe, contato com o seu coração, fortaleça a conexão com o seu eu sagrado para você saber as decisões que precisa tomar. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, gente. Muito breve.